meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre os anos finais do Império do Brasil, esse período aí de transição da monarquia para a república. Essa é uma aula para a semana 5 do PET 3. Preste bastante atenção, tem informações bastante importantes para que você realize as atividades desta semana. Para que nós possamos compreender o período de crise do Império ali no Brasil, é importante que nós tenhamos em mente que a Guerra do Paraguai ela teve consequências negativas para o Império. O Brasil aí se encontrava com dívidas com os bancos ingleses, e com a inflação alta decorrente aí da necessidade de impressão de moeda para pagar essas dívidas. Nós tivemos aí também uma classe, que é a classe militar, o Exército, que saiu aí com grande prestígio da Guerra do Paraguai, porém, nós tínhamos aí o prestígio aí social, porém, a posição política que não lhes era favorável, né? Não havia participação política por parte dos militares. Esses mesmos também aderiram à causa abolicionista, pelo fato de terem lutado junto a pessoas escravizadas na guerra. Havia um outro fator aí bastante importante, porque na Guerra do Paraguai nós tivemos aí o Brasil lutando ao lado de Argentina e Uruguai, que eram repúblicas. Então essa ideia de república ela já vai começar, ela já vai ter bastante força aí dentro das forças armadas, dentro do exército. Então, no ano de 1870, nós temos a criação do Partido Republicano em São Paulo. Então, começarão a circular ideias republicanas dentro aí de todo o Império, e isso terá alguma relevância para a queda da monarquia. Nós podemos compreender a crise aí por algumas questões, justamente porque o Império foi perdendo aquilo que dava base para o seu sustento. Então, o que nós trazemos aí do PET, o próprio PET, a questão militar, e aí o que nós dissemos, eles estavam insatisfeitos com essa questão de não terem participação política, e aí eles começaram a se voltar contra o governo do imperador. Então, havia essa insatisfação por parte dos militares. Havia também a questão republicana, as ideias republicanas, junto aí com o Partido Republicano, começaram ali a fazer parte do dia a dia do Império. Então, muitas pessoas passaram a pensar dessa forma. E, principalmente aí, após a Guerra do Paraguai, o aumento do prestígio dos militares, que eram defensores da ideia da República. Então, isso fez com que a coisa ficasse bastante importante. Outra coisa que trouxe aí tem uma grande relevância é justamente a questão religiosa. Okay? O Brasil ele vivia num regime chamado regime de padroado. Então, o imperador ele tinha, de algum modo, alguma ingerência na Igreja Católica dentro do Brasil. Então, ele decidia, ele
aceitava ou não os documentos, as cartas do Papa, e ocorre que no século XIX nós vamos ter o Papa Leão, na verdade Pio IX, ele lançará uma carta contra a maçonaria, carta essa que Dom Pedro II rejeitará. Okay? E aí gerou uma grave crise entre o Estado e a Igreja. O imperador chegou a perseguir bispos que se declararam infiéis ao Papa e contrários aí à questão aí da maçonaria. O príncipe, o imperador, ele estava ligado também à maçonaria, e isso fez com que o império perdesse a sua base na questão religiosa. Por último, nós temos a questão escravista. As ideias abolicionistas, elas foram também entrando aí no império de uma forma muito forte. O Brasil aí começou um processo lento e gradual aí, mas bastante lento, tá? Chegou até a abolição da escravatura, tendo aí a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. Aí depois nós temos a Lei dos Sexagenários, a Lei do Ventre Livre, até que chegamos à Lei Áurea em 1888. E o Brasil estava pressionado porque ele, basicamente, ele foi um dos últimos a declarar abolida a escravatura. Então era uma grande nação, um grande império, porém ainda atrasado nesta questão escravista, uma vez que os Estados Unidos, já na década de 1860, havia libertado seus escravos. Qual que era o problema aí da abolição da escravatura, da abolição da escravidão? Apesar de nós termos ali a questão dos cafeicultores do Oeste Paulista, que foi uma região aí que começou a ser cultivada posteriormente, que estava aí nesse período em alta, e expondo-se aí de mão de obra de imigrantes, ou seja, nesse período, nós teremos as pessoas que se revoltarão contra o Império por causa da abolição. São os cafeicultores do Vale do Paraíba. Nós temos o Vale do Paraíba Fluminense, inclusive, o Vale do Paraíba Paulista, e também cafeicultores da região de Minas Gerais que se sentiram prejudicados. Eles queriam ser indenizados aí, por cada escravo que não ocorreu. Então, isso fez com que os cafeicultores do Vale do Paraíba se voltassem contra o imperador. Okay? Então, em novembro de 1889, nós vamos ter os militares tomando o poder desta forma, dando um golpe de Estado que impôs aí um governo provisório, aquilo que nós conhecemos como a Proclamação da República. Okay? No dia 15 de novembro, nós tivemos esta questão. É bastante interessante, tem um livro do Machado de Assis que narra literariamente esses acontecimentos de uma forma belíssima. O Machado de Assis é uma ótima fonte, inclusive,
primária para que nós falemos sobre o Império, né, sobre o fim do Império e o início da República. A obra Esaú e Jacó, ela trata de todas essas questões. Né, e dessa questão da abolição tem uma frase bastante interessante que ela trata, olha, se vão libertar os negros, né, então que se libertem os brancos também, ou seja, questão do fim do império, questão da república, né? Então nós tivemos todas estas questões, ok? Que levou aí o Brasil a se tornar uma república. Vamos tratar do desenvolvimento do Brasil nesse período, né, de fim do império. A cafeicultura, a partir do momento em que nós tivemos aí situações difíceis, no Vale do Paraíba, a partir de 1870 houve aí um movimento para a questão do Oeste Paulista. Aí, okay? Nesse período, nós temos que o tráfico de escravos foi proibido. Então, tudo aquilo que era gasto na compra de escravos, né, na questão do tráfico, foi investido em questões de se tornar possível aí o escoamento da produção. O café ele é bastante importante no mercado mundial nesse momento, porque justamente trata-se aí de um produto que era importante para a própria revolução, né, industrial. Nesse período aí nós já tínhamos aí um contexto de segunda revolução industrial. Café, todos nós sabemos que é um alimento que nos deixa alerta, né? Nos deixa altera o nosso ciclo do sono e ele era bastante importante para os funcionários, né, das fábricas, principalmente aí da Inglaterra, se manterem acordados, se manterem sem sono. Okay? Com o crescimento da produção cafeeira, iniciou-se a instalação de ferrovias para atender o deslocamento da produção às fazendas afastadas para o litoral. Okay? Então, essa questão ferroviária no Brasil ela é bastante importante nesse período. Porém, se nós formos olhar hoje, são raras aí as linhas férreas, a nossa malha ferroviária é bastante pequena e quase insignificante no cenário aí, o que acaba sendo uma pena, né? Ser um modal de transporte bastante barato e bastante eficaz em comparação com o que nós temos aí de estradas, né? A modernização econômica do Império esteve atrelada aí a um imposto que se chamava aí Tarifa Alves Branca, né, que aumentou os impostos de vários produtos importados e incentivou a produção nacional. Então, aí há um protecionismo por parte do Império. E aí houveram grandes investimentos e grandes investidores. Nós temos aí um nome bastante importante nesse contexto, o Barão de Mauá. Ele investiu bastante na questão, principalmente aí ferroviária, acabou falindo, né? Acabou tendo graves problemas econômicos aí, porém ele investiu bastante nesse desenvolvimento do Brasil. Vamos para as atividades. Na número 1, vocês vão colocar quais são os principais elementos que compõem as causas para a queda da monarquia brasileira. Nós explicamos aqui, está bastante tranquilo para você fazer.
Na número 2, você vai ler esse texto que fala aí sobre produção cafeeira do Vale do Paraíba, e vai responder essa questão aí, né, sobre esse texto, né, como se deu a expansão da cafeicultura no segundo reinado brasileiro. Então, isso aí, você lê com atenção, você consegue responder tranquilamente. Na número 3, é uma questão de escolha. Vocês vão falar sobre o segundo reinado, vocês vão ver que é sobre o segundo reinado, preso ao seu contexto histórico, não foi capaz de dar resposta às novas exigências e mudanças. Quando se analisa a desagregação da ordem monárquica imperial brasileira, percebe-se que ela se relacionou principalmente com aí você vai colocar qual é a resposta correta. Você vai responder qual é a resposta correta. Sobre o transporte ferroviário, na número 4, você também vai responder qual é a questão correta. Boa semana para vocês, bons estudos, Deus abençoe cada um de vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe esse vídeo que estará ajudando este canal a alcançar mais pessoas.